do que está acontecendo com o Brasil nessa próxima eleição de 2026? É um ponto de virada mesmo do país ou não? A gente está vendo mais do mesmo? Acho que a gente poderia começar assim. Acho que começando com Brasília, né? Eu tenho uma posição. Aliás, eu não me lembro a posição do Renan sobre isso, mas eu tenho uma posição minoritária dentro do MBL de ser um dos que dizem. Ser um dos que não. O primeiro a dizer, e o mais ferrenho defensor da tese de que Lula não é candidato. Verdade. De que Lula tem duas questões aí centrais para ele não ser candidato. Primeiro, a mesma questão de saúde, primeira questão mesmo de estar velho e não aguentar mais uma campanha presidencial. Eu escutei de um petista de alta plumagem, por assim dizer, que quando você tá num banquinho no banheiro cortando a sua unha e corre risco de vida, é arriscado você disputar uma campanha presidencial, né? Falando sobre o Lula. E o outro aspecto é dele não arriscar de agora. Ele tá mais preocupado com a biografia, de como ele vai fechar a história dele, do que com o poder. Né? Ele tá mais preocupado em não terminar a vida dele com uma derrota. E aí vários veículos de imprensa perguntam, pô, mas como o Lula vai fechar com uma derrota, pode estar preocupado com isso se ele tá em primeiro agora? Nunca um presidente da República, com esse nível de antecipação da eleição, teve tão mal na pesquisa eleitoral. Todo presidente que vai disputar a eleição está numa distância muito grande do segundo lugar com esse nível de antecedência das eleições. Porque pesquisa eleitoral, com esse tempo todo antes da eleição, é basicamente recall. É basicamente saber recall e saber rejeição. Né? E se as pessoas, com o presidente da República no cargo, ainda ele fica empatado tecnicamente com seus concorrentes com esse tempo todo antes da eleição, significa que ele tá mal. Outros presidentes estavam muito melhor antes desse período. Mesmo o Bolsonaro, que perdeu as eleições, nesse período estava melhor do que o Lula. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a grande esperança do Centrão de que o Tarcísio seja candidato. Mas o Tarcísio, ele deixa muito claro que só é candidato se tiver 100% do apoio do Bolsonaro. Nas últimas semanas ele tem se dedicado a fazer o beijamão para ter o apoio do Bolsonaro. Sentiu a porrada do Eduardo, sentiu a porrada do Carlos. O Eduardo ainda tá no delírio de que ele pode ser candidato, de que as sanções que o Trump vai impor vão ser tão grandes que vai reverter a prisão do Bolsonaro, a sua ineligibilidade. Quer dizer, a ineligibilidade, eu não sei se o próprio Eduardo tá tão interessado em derrubar a ineligibilidade do próprio pai, porque ele quer ser o candidato. Mas de reverter o cenário a ponto dele poder voltar para o Brasil, disputar a eleição e ser o candidato à presidência da República, ele tá nesse delírio e o Centrão na esperança de que o Tarcísio seja candidato, porque ele seria o sujeito que teria a maior concordância em fazer a acomodação de cargos e de emendas que o Centrão quer. Que é até que eu costumo dizer que o maior prejuízo político para o país numa candidatura do Tarcísio é ele já sai nas eleições com uma coligação com o PP, com União, com republicanos, com o PL, enfim, com o partido de presidência do Centrão, e se vence a presidência da República, ele já entra com um boleto gigantesco antes de mandar o primeiro projeto. Né? No primeiro ano de mandato, os presidentes da República costumam ser muito poderosos, porque acabaram de sair populares das urnas e porque o Congresso está desorganizado. Mas, no caso do Tarcísio, ele já vai entrar devendo um boleto gigantesco por causa do próprio tamanho da sua coligação, antes sequer de mandar um projeto, sabendo que o primeiro projeto vai ser extremamente impopular e extremamente desgastante, que vai ser desvincular o orçamento e cortar a despesa pública, inclusive de área social, antes dele assumir o mandato. Ele vai ter que fazer uma PEC da transição às avessas. Antes dele assumir, ainda nessa legislatura, o próximo presidente da República vai ter que aprovar uma PEC de transição que, em vez de afrouxar os gastos, como fez o do Lula, e abrir espaço para gasto, vai ter que contrair espaço para gasto. E contrair, inclusive, na área social, coisa que é muito impopular dentro do Centrão e que vai fazer com que o presidente apanhe muito das esquerdas. Eu quase vou fazer uma entrevista com ele aqui, porque... mas você acha que ele conseguiria meter uma PEC da transição durante a transição de um governo Lula pra ele? Eu acho que assim, não tem o que fazer. Não, Quem vencer vai ter que fazer isso. Eu sei, mas o PT teria que combinar o Lula... Vamos supor, o Lula perdeu a eleição, ou o Haddad perdeu a eleição. Eu tô aqui de entrevista, posso aqui? Vai, fica à vontade. Assim, aí esses caras vão pegar e... Bom, perdemos, é isso aí... agora vamos passar esse negócio altamente impopular aqui. Não, mas aí eles vão lutar contra, eles vão fazer oposição. Só que aí o Centrão vai cobrar sua fatura pra votar junto com o Tarcísio. Não precisa ter a anuência do... Assim como não precisou da anuência do Bolsonaro pra aprovar a PEC da transição, porque, né? Sim. Rei morto, rei posto. Sim. Da mesma maneira... Sim. A base de hoje, depois da eleição, vira oposição.
Sim. E aí mesmo a galera que perdeu a eleição pra deputado, ela vai estar fazendo as composições pós-eleição ali. Imagina, quem perdeu é que tá vendendo até a mãe. É. Fala, puta, não tem mais mandato, minha única oportunidade de negociar cargo é agora com o novo presidente pós-eleição. Vocês, nesse cenário de Lula não ser mais candidato, aí você citou o Haddad. Vocês imaginam que seria um Haddad ou poderia ser o vice do Lula hoje, que não é um cara do PT, mas que aparece ali hoje como o braço direito ali do Lula, já que tá na vice-presidência? Vocês acham Eu possível esse duvido. cenário? A natureza do PT, várias vezes, o Ciro Gomes fez essa aposta 2 vezes e ele se ferrou. O PT é hegemônico e o PT nunca errou em ser hegemônico. Não tô falando do sentido estratégico pra eles, né? Se eles pegarem no papel, um petista vai argumentar, olha, toda vez que eu fui hegemônico, eu venci ou fiquei em segundo. E toda vez que vocês propuseram outros nomes, esses outros nomes nunca conseguiram chegar em segundo. Então, não tá errado a estratégia na cabeça deles e na prática não há motivos pra alterar. O que eles não conseguem fazer é a dinâmica da sucessão interna de ter um nome que consiga cativar um eleitorado petista sem depender do Lula. Uhum. Nesse jogo, como ficaria o Alckmin? Ele é um cara que não foi confiável nem pro próprio campo dele, né? Eles entregariam pro PSB uma prerrogativa de liderança nesse processo, com eleitores no Nordeste votando num partido que já tem uma existência, vamos dizer, e vitórias eleitorais recorrentes nos estados do Nordeste. Não me parece inteligente. A relação do PSB com o PT, por exemplo, em Pernambuco, ela é, no mínimo, conturbada. Então, quando a gente vai olhando ponto a ponto, não faz sentido nem para a sobrevivência futura do PT passar para um cara como o Alckmin. Mas eles fizeram uns testes com o Alckmin, nessa coisa das negociações com o Lutnick, toda aquela discussão com o governo americano. Deram, em uma semana, eles falaram, vamos fazer um teste Alckmin. E eu não sei se teve efeitos nacionais. O que a gente viu foi uma pesquisa depois muito boa pro Alckmin no governo de São Paulo, em que ele aparece próximo do Tarcísio no segundo turno. E eu acho que essa pesquisa, inclusive, tem contornos na cabeça do Tarcísio nas decisões que ele vai tomar para as eleições de 26, porque ele saiu da posição de antifragilidade, em que ele tinha uma eleição certa, na cabeça de muita gente no primeiro turno em São Paulo, e uma eleição, e aí ele poderia se dar o direito de negociar a eleição para presidente. Agora ele olha e tem um Alckmin fustigando a base dele em São Paulo e uma eleição conturbada do presidente. Então, Tarcísio saiu de uma situação de conforto para uma situação de alto risco. E eu acho que esse é o tom do negócio. Eu acho que muita gente acompanha você, muita gente de mercado, e eu comecei a falar assim, toda vez que eu ia em locais de mercado, a galera quer muito saber o cenário das próximas eleições e quer saber o candidato que andaria com as reformas, se ele tem chance de ganhar. Porque isso faz preço, isso é importante para ter previsibilidade. Hoje é um momento de alto risco, porque não dá para saber assim, o que o Tarcísio quer, dado que o Tarcísio mesmo está com medo e todas as opções que ele tem deixando de ser opções certas e passando a ser opções incertas. Hoje dá pra falar que tem disputa pro governo de São Paulo, e hoje dá pra falar que ele mesmo não sabe como manter o equilíbrio instável entre a opinião da família Bolsonaro, com Bolsonaro com risco de vida, né? Comenta-se muito assim, ele tá muito mal fisicamente, com o filho dele louco nos Estados Unidos, com o Ratinho comendo pelas beiradas, tentando ser esse candidato de coalizão, e olhando pra São Paulo e vendo, pô, mas o Alckmin tá no segundo turno 5 pontos atrás de mim. Como assim? Calma, não é... isso assustou muito. Então acho que esse é um cenário novo, e esse é um cenário que acho que a galera... Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos assim. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias, dos temas mais importantes do momento. Whoa,